Irmão Marcos, afinal de contas, o irmão tem falado a respeito, né, do diabo. Ele existe ou não existe? E o inferno existe? Paz seja convosco. Vamos dar continuidade às santas conversações. Nós vamos trazendo os assuntos conforme, né, a inspiração. Hoje me veio esse desejo de fazer esse vídeo. Existe essa indagação, essa dúvida, uma polêmica muito grande isso. Alguém fala, o diabo é um adjetivo, né? Em algum momento ele aparece como adjetivo. Outros falam que ele é um anjo que caiu do céu. Enfim, existem várias divagações. Então hoje nós vamos chegar num denominador, numa linha de pensamento. Sempre falo para os irmãos, o mestre é o Espírito Santo e nós estamos à mercê dele. E eu creio que isso que vai ser falado aqui é uma inspiração, embora seja totalmente embasado nas Escrituras Sagradas. Essa é uma dúvida recorrente. Por exemplo, Deus me fez lembrar agora daquela passagem que Jesus fala aos seus discípulos: não vos escolhi vós os 12? Pois bem, mas um de vós é o diabo. E na Escritura continua, o que está escrevendo interpreta de que ele está falando de Judas, pois ele fala assim: pois ele conhecia todos os que haviam de deixá-lo, inclusive o que havia de traí-lo. Então ele falava de Judas, filho de Simão, Judas Iscariotes. Olha, então é Judas o diabo? Foi detectado? É Judas? Vamos continuar. Em outra ocasião, os irmãos também conhecem essa passagem, Jesus pergunta para os discípulos: que dizem as pessoas, o povo, que eu sou? Né? Quem é o filho do homem? Estava falando, se referindo a si mesmo. Então os discípulos começaram a falar o que as pessoas falavam: João Batista, Elias, Jeremias. Ora, irmão, como assim? Nós não vamos entrar nesse assunto, mas se eles falam que ele era Elias, Jeremias, eu sempre falei para os irmãos que eles tinham, né, essa compreensão da reencarnação que todos falam, e que nós falamos que é a transmigração da alma. Um dia nós vamos fazer um vídeo só sobre isso, tá? A diferença entre a reencarnação e a transmigração da alma. E já falando para os irmãos, os contemporâneos de Jesus, os seus discípulos, ele mesmo e todos os seus antepassados, e até hoje, se os irmãos pesquisar, o judeu ortodoxo acredita na reencarnação. Então, muitos pensam que isso é um conhecimento recente, espírita. Não é, isso é milenar. Mas nós não vamos entrar nesse assunto, vamos voltar ao nosso assunto. Então Pedro se antecipa e diz: Senhor, tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus o aprova, o louva: bendito sejas, Pedro, né, o Simão Pedro, filho de Jonas, pois tu não revelaste a carne e o sangue, mas sim meu Pai que está no céu. Mas Jesus continua: mesmo assim, o Filho do Homem vai ser entregue aos homens para ser morto, mas ressuscitará ao terceiro dia. Pedro o tomou à parte, né, pegou o Senhor à parte: vem aqui, Senhor, quero falar um assuntinho aqui contigo. Foi, Pedro, não te faças isso, não vai te acontecer nada disso. Uma preocupação normal, humana, né, irmão? Mas Jesus dá uma resposta inusitada: para trás de mim, Satanás, que me serve só de escândalo, pois entendes só as coisas dos homens, as de Deus não. Ou não entende as coisas de Deus, mas só as dos homens, só a da consciência caída, da mente carnal. E agora, Pedro que é Satanás? É Pedro? É Judas? Quem é então o Satanás, o diabo? Irmãos,
Naquele momento que Jesus falou, um de vós, ele está dizendo, ele está fazendo uma revelação. Como sempre nós falamos, do joio e do trigo. O trigo é o Cristo em nós e o joio é o diabo, é o Satanás. Quando Jesus fala, um de vós é, e quando ele chama Pedro de Satanás, ele está falando com essa parte nossa, que é o anticristo, que é contra tudo que é Deus, e que só entende as coisas baixas, que é subserviente da serpente, da mente carnal que rasteja na terra. Esse é o diabo, esse é o Satanás. Mas lá em Jó ele se apresenta, então, quem se apresenta quando o homem vive no medo, quando o homem vive no temor da carne, do sangue, ele vive em Satanás. Então, se ele se aproxima de Deus, não é o Cristo nele, não é o Espírito de Deus nele que se aproxima, é o Satanás. Então, naquele momento, quem se aproximou foi o Satanás, o ego do homem. O diabo é o ego humano, irmãos. Por isso que Jesus disse, quem quer me seguir, renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, negue essa parte satânica, diabo, pegue a tua cruz, reconheça que o que você tem hoje, o corpo, não é aquele corpo glorificado, é um corpo contaminado pelo ego humano, pela consciência caída. Pega e leva ele. Não deixa ele te carregar como a maioria de nós faz. O corpo pede o álcool, você dá o álcool. Pede uma droga, você dá a droga. Pede uma maledicência, você vai lá e dá. Pede isso, você vai lá e dá. Então não é você que carrega a cruz, é ela que está te carregando para onde ela quer. Isso é o diabo. Esse é o diabo, irmãos. Mas tá bom, irmão Marcos, tudo bem, até aí tudo bem. E o inferno? Irmão, aonde está escrito lá em Gênesis, quando o Senhor está criando, que Ele fez os céus, a terra, as alimárias, o universo, a luz, falou, criamos o inferno. O inferno não é criação de Deus. O inferno é criação dessa mente caída, desse diabo em nós. Assim como o diabo ele vai ser extinto em nós mesmos pelo fogo do Espírito Santo em nós. É isso que é jogar o diabo no lagar do fogo. É no fogo do Espírito Santo em nós, irmão. É que o joio vai ser consumido. Então o inferno somos nós que criamos, irmão. Os irmãos acham que esse mundo aqui é o quê? Um céu? E por que que ele não é um céu? Porque nós criamos esse inferno. Essas desigualdades, essas dualidades. Fomos nós que criamos. Nós é que falamos bonito, feio, rico, pobre, sadio e doente, vivo, morto, luz e trevas, mal e bem. Fomos nós que criamos. O diabo em nós é que criou isso. Esse é o verdadeiro diabo, irmãos. É o ego humano. Porque senão, se os irmãos não acreditarem nisso, tem que entender que Judas era o diabo, ou então está na disputa entre Judas e o apóstolo Pedro. Mas eu creio que os irmãos entenderam. Então, irmão, o céu ele já foi criado pela luz, por Cristo. E quem cria o inferno é o joio. É esse ego humano da consciência caída. Então o inferno é uma criação da psique humana. E é uma ilusão? É uma ilusão no sentido de que não tem permanência. Mas isso não significa que não causa dor, que não causa sofrimento, que não causa angústia, aflição e toda sorte de maledicências, enfermidades e, consequentemente, a morte. Tá bom, irmãos? Então, senti de passar isso para os irmãos. Não fica procurando
ainda chegam a colocar num ponto de doutrina, nós acreditamos na existência pessoal do diabo. Pessoal humano, do ego humano, coletivo. Agora as igrejas fazem isso, ou melhor, as denominações, as religiões, infringem esse medo. Isso foi criado, irmão, pela Igreja Católica, esse inferno do fogo que queima, que isso, que aquilo. Mas na realidade, o inferno e o diabo, ele está atrelado a essa vivência decaída humana, que só sabe as coisas do homem. Ora, se ele fosse um ser divino, como falam, ele não se importava com as coisas humanas, mas com as coisas espirituais. Ah, mas ele caiu, né? Aí vão falar assim, ele caiu. Irmão, isso é uma linguagem figurada. É a mente que foi feita para ser uma via ampla, um instrumento de Deus, quis se tornar um Deus. Do lado de Deus, isso é impossível. E é por isso que aparece o arcanjo Miguel, dizendo, há um só Deus. A criação do arcanjo, ela compreende isso. É nesse momento que se manifesta o arcanjo. São todos arquétipos da manifestação dos filhos de Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Creio que os irmãos chegaram ao entendimento. Irmão, fomenta o trigo em você. Deixa ele crescer. Leva o joio à crucificação. Não o Cristo. Não vai fazer como o povo antigo pediu para soltar Barrabás, que é esse lado ruim do homem, e crucificar o Cristo. E muitos que falam, como já falei, puxa, que povo mau, onde já se viu pedir para soltar um homicida, mas nós, ainda nesse tempo, continuamos a soltar os homicidas. Como falei esses dias, procuramos líderes malvados, somos engodados pela carne, pela mente carnal, pelo diabo, pelo ego humano, em detrimento da luz de Cristo que está em nós. Isso é a crucificação. Por isso que Paulo falou que você volta a levar Cristo ao vitupério quando você começa a pecar, quando você começa a errar de novo. Paulo sabia muito bem disso. Creio que os irmãos entenderam. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.